E hoje, para poder concluir essa série, eu estava meditando, orando, para poder, como poderia encerrar essa série, e o Senhor trouxe algo ao meu coração. Eu estava dando só um contexto de como essa mensagem surgiu. Estava conversando com o pastor Mateus, e aí, nessa conversa, gente, eu sempre fico anotando as coisas que eu converso com o pastor Mateus, porque sempre sai uma pérola, né? Ele falou algo que despertou, algo dentro de mim, que eu creio que foi algo profético, para eu começar a orar e entender. E eu queria trazer algo que ele conversou, que gerou uma pergunta dentro de mim. Eu queria compartilhar essa pergunta com você. Por que nós participamos de uma temporada de jejum e oração? Como o João gosta de falar, né? Suspense. O João gosta de fazer essas entonações. Mas por que nós participamos dessa temporada de jejum e oração? Será que é para cumprir uma agenda? Não, queridos, não é. Será que é para ser uma rotina? Faz parte da rotina da igreja? Não é isso. Será que é, então, para poder preencher a sua semana, que está muito tranquila? Não, muito menos isso. Será que, então, é só por ter, só para encher, como dizem aí, um jargão, né, encher linguiça? Não. Queridos, isso eu comecei a refletir, por que Deus trouxe ao coração da nossa liderança? Eu estava na reunião onde planejamos sobre a nossa agenda, sobre ter períodos de jejum e oração, e aquilo ali foi muito claro, aquilo que estava no coração do pastor Mateus como nossa liderança. E eu comecei a meditar sobre isso. Que, queridos, toda temporada de jejum e oração, ela é por um propósito. Ela acontece por um propósito. E, diante disso, eu comecei a pensar qual o propósito. Eu comecei a meditar, e a orar, e a ler a palavra, para eu poder tentar discernir qual o propósito dessa temporada de jejum e oração. E quando eu olhei para a palavra, eu comecei a ver que, sempre antes de uma conquista, um avanço, de vivenciar propósitos, houve temporadas de jejum e oração. Sempre. E por exemplo, antes de Daniel, se você ainda não leu o livro de Daniel, eu quero convidar você a ler esse livro desse homem fantástico, a palavra de Deus. Antes de Daniel se tornar um político, um diplomata que revolucionou a história, que foi usado por Deus, ele passou por uma temporada de jejum e oração. Qual foi o propósito da temporada de jejum e oração de Daniel? Preparar ele para ser relevante e assumir uma posição de relevância e importância sobre a política da Babilônia naquele tempo. Antes de Esther libertar o povo judeu de serem mortos, o que aconteceu? Ela e Mardoqueu falaram assim: vamos orar e o que, gente? Jejuar. Ou seja, antes de Esther ser usada para trazer libertação sobre o povo judeu, por que eles participaram? Uma temporada de jejum e oração. E Jesus, antes de Jesus vivenciar os 3 anos fantásticos do seu ministério, ele passou no deserto descansando, zerando o Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, viu todas as séries, viu DC e Marvel. Foi isso, né? Jesus, ele descansou bastante. Jesus, ele se alimentou bastante, fez uma dieta bem balanceada para poder encarar 3 anos poderosos do ministério. Não! Jesus passou por 40 dias jejuando e orando. Ou seja, para que possamos vivenciar propósitos, planos de Deus, lugares onde Deus quer colocar você. Muitas vezes Deus ele traz sobre a sua agenda temporadas de jejum e oração. Queridos, talvez você não participou dessa temporada de jejum e oração, não tem problema.
Tem uma notícia muito boa para te dar. Muito boa para você, muito ruim para sua grelina. Vamos ter outras temporadas de jejum e oração. Estava conversando com o pastor Mateus a semana passada. Ele falou, cara, já estou orando, preparando a próxima temporada de jejum e oração, porque estou percebendo que Deus quer que estejamos jejuando e orando por algo muito maior do que podemos ver, pensar ou imaginar. Então, essa palavra serve para você que não participou dessa temporada, para você ter essa revelação e se preparar e criar expectativas para a próxima temporada que em breve vai ter. Vamos ter. Então, queridos, e aí eu vi Daniel, Esther, Jesus, depois eu vejo Pedro. Eu vou trazer daqui a pouco sobre Pedro, mas o que eu comecei a perceber é que toda temporada de jejum e oração, ela serve para nos preparar para vivenciar um ciclo da fé. As temporadas de jejum e oração que Deus traz sobre a nossa agenda servem para nos preparar para que possamos vivenciar coisas novas, novos propósitos em todas as áreas. Veja que Daniel não foi algo espiritual também, mas Daniel ele se preparou para exercer um cargo diplomático político. Ele era o conselheiro do imperador. Veja que Esther, ela se preparou para libertar Israel sendo uma primeira dama, uma rainha. Ou seja, eu quero trazer para você, tem lugares que Deus quer levar você, na sua vida profissional, na sua vida financeira, no seu casamento, no seu relacionamento com seus filhos, que Ele quer, para que você esteja preparado para isso, Ele colocou uma temporada de jejum e oração na sua vida. E o Senhor começou a trazer ao meu coração, através da palavra, ciclos da fé. E esse é o nome dessa mensagem, o ciclo da fé. E queridos, assim, hoje eu quero ser um instrumento de Deus para que possamos, através da palavra e do agir do Espírito Santo, possamos compreender e nos despertar para esse propósito. Já adiantando, dando spoiler, o que eu creio que essa temporada de jejum e oração, o principal propósito dela para mim, para você, para nós, família Light, é despertar. Seja despertado para esse ciclo da fé, para as coisas que Deus quer fazer na sua vida. E aí eu comecei a meditar na palavra, e eu vi que Daniel, Esther, Jesus e Pedro entraram nesse ciclo. E acompanhe comigo em Atos capítulo 1, do verso 1 até o 15. Quantos querem viver o extraordinário aqui? Levante sua mão. Quantos querem viver o extraordinário? Entra no ciclo da fé, queridos. Entra nesse ciclo da fé. Atos 1, capítulo 1. Pode deixar projetado, queridos. Atos 1, verso 1 ao 15. Eu vou lendo direto na Bíblia aqui. Vou pedir para a mídia já ir passando, né? À medida que for os versículos. Se tiver algum problema, não tem problema. Vai me acompanhar na minha leitura aqui. Eu quero ser bem dinâmico para não extrapolar o tempo e para que possamos também ter um bom momento de oração. Não, verso 1. Esse vai ser o último versículo que eu vou ler. Vamos lá para 1. Verso 1. Atos 1, verso 1. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Verso 3. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-lhes e deu-lhes muitas provas indiscutíveis do que havia vivido, do que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentre poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Aleluia. Verso 6. Então os que estavam reunidos perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino de Israel?
ele respondeu, Jesus falou, não lhes compete saber o tempo ou as datas que o Pai estabeleceu para a sua própria autoridade. Querido, eu sinto te falar, larga fora a ansiedade e deixa Deus conduzir a sua vida. Deixa Deus conduzir a sua vida, porque o Espírito Santo quer fazer grandes coisas. E se você ficar sabendo de todo o plano, você vai atrapalhar ele. Se eu te falar isso aqui agora. Continua no verso 8. Mas receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Tendo dito isto, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. Verso 10, e eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, de repente surgiram diante dele 2 homens vestidos de brancos, eram anjos, queridos. Eles disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará na mesma forma como viram subir. Verso 12, então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. 13, enquanto chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes os 11 discípulos, Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração. Fala comigo, oração. Com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos deles. Verso 15, naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 125 pessoas. 120, perdão, estou acrescentando gente aí, né? 120 pessoas. Veja, queridos, que, deixa eu trazer o contexto para vocês. Jesus morreu na cruz, ressuscitou, ficou 40 dias com eles. E após Jesus falou assim, olha, chegou a hora de eu subir, para vocês poderem experimentar, que daqui a pouco é o próximo ponto da mensagem, dando spoiler, de vocês experimentarem o Espírito Santo. E nesses dias, que foram cerca de 10 dias, vocês vão ficar em oração. Veja que o ciclo da fé começa com movimentos coletivos de oração. O que eu quero trazer para você, em breve vamos ter outros momentos coletivos de oração, não fique de fora, para você poder estar no ciclo da fé. Ah, mas eu não tive, então eu estou fora desse ciclo agora? Não, no próximo ponto da mensagem, nós vamos ver que também todos podem entrar no ciclo, pegar uma carona nesse ciclo da fé e experimentar do extraordinário. Mas veja aqui, queridos, os movimentos de orações coletivas, eles são muito importantes, porque ele traz para nós, estamos conectados com a igreja local, com a família da fé. Ele é essencial para viver, estar conectado nesse ciclo. No domingo passado, na mensagem, o primeiro ponto, eu falei sobre a importância do congregar. Eu não vou delongar sobre isso, nem voltar a esse assunto que nós já fomos edificados. Mas eu quero trazer para nós um plus desse assunto, que é compreendermos o quão é importante estarmos ligados aos movimentos de oração. Sabe por quê? Quando eu participo desses movimentos, a nossa fé, ela é alimentada. Quando eu participo desses movimentos, a nossa alma é renovada, o nosso espírito é fortalecido e nos tornamos mais sensíveis. Queridos, eu tenho certeza plena que as pessoas que estiveram nas reuniões de orações das manhãs, muitas pessoas puderam ter entrado aqui aflitas, ansiosas, pressionadas, opressas, mas saíram daqui renovadas, aliviadas, libertas. Eram momentos onde a atmosfera de fé era muito grande. Pessoas entraram aqui, talvez, naquela reunião, duvidando do seu milagre, duvidando de algo que poderia acontecer na sua vida. Mas quando nós colocamos os joelhos no chão, quando nós começávamos a clamar, a orar, o Espírito Santo trazia fé ao nosso espírito, e o nosso espírito era renovado, fortalecido. Quem estava nas reuniões de oração que nós tivemos durante o período da manhã, não saía daqui enjoado de Deus, nossa, não aguento mais orar, não aguento mais conversar com Deus, meu Deus. Não, pelo contrário,
Muitas vezes saímos daqui com um gostinho de quero mais. Muitas vezes eu levantava assim, ó, acabava assim, uai, acabou? Já? Tem mais não? Sabe, nesses dias, você se tornou mais sensível a Deus, ao Espírito Santo, à voz. Será que quando você está no movimento de oração, você se relaciona mais ou menos com Deus? Mais. Portanto, queridos, estar envolvido em movimentos de oração é muito importante para a sua alma. É muito importante. Talvez você está sobre um momento de ansiedade, um momento de tristeza, um momento de aflição. E sabe o que sua alma vai falar? Fica em casa, fica sozinho, pega uma coberta, fica deitado vendo Netflix, fica alimentando a sua alma com essa ansiedade, essa aflição. Isso só vai piorar. Mas o Espírito Santo fala, levanta essa cama, vai. Sabe por quê? Tem alguns remédios que só encontramos na oração. Tem algumas respostas que nem no Google tem, mas no período de oração encontramos. Mas, queridos, o mais importante é compreendermos que esse período de oração não é a linha de chegada. A linha de chegada é quando você, sabe, hoje eu já não tenho mais esse hábito, mas antigamente eu gostava de ver a maratona de São Silvestre. Depois do tempo, só querendo ganhava, perdeu a graça. Igual a Fórmula 1, quando só o Schumacher, depois só o... Esqueci o nome daquele rapaz que estava ganhando tudo agora, da Williams, da Mercedes, quer dizer. Hamilton, em inglês. Aí perdeu a graça. Mas, queridos, eu lembrava que era muito legal, porque a linha de chegada era quando você completava a maratona. E às vezes podemos achar que, nossa, uau, fui ao período de oração e jejum, concluí a maratona. Vou comer igual um louco agora e voltar minha vida ao normal. Não! Esse período, ele não é a linha de chegada, mas a linha de partida. Ei! O que você viveu com Deus não terminou, começou. Então, queridos, o mais importante é que precisamos compreender que momentos de orações coletivas e também o seu momento de oração individual no seu quarto, como está em Mateus 6,6, é para que você seja a linha de partida e não a linha de chegada. E após esses momentos, assim como Daniel, Esther, Jesus, Pedrão, nós startamos o ciclo da fé. E vem o próximo ponto, o Pentecostes. Em Atos capítulo 2, verso 1, olha o que acontece. Eles ficaram 10 dias orando. Chegou o Pentecostes, eles foram para uma reunião de adoração e tudo mais, de festa. E chegando o dia de Pentecostes, estavam reunidos num só lugar. E de repente, veio do céu um som como de um vento muito forte. Esse meu vento foi até fraquinho. Não dá nem para fazer aqui, senão eu vou passar vergonha. E encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os capacitava. Vai para o verso 14. O pessoal ficou abismado. O que está acontecendo aqui? Porque era uma festa onde tinha pessoas de várias nacionalidades. Eles começaram a falar línguas, algumas línguas espirituais, outras línguas estrangeiras. E as pessoas, uai, mas esse cara é galileu, ele está falando outra língua. Tinha gente da Turquia, da Europa, da África, da Ásia, todas num só local. E todos começaram a falar várias línguas que eles entendiam.
E aí no verso 14, eles estavam achando que o pessoal estava bêbado, está todo mundo doido. E aí Pedro fala: então Pedro levantou-se com os 11 e alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar isto, ouçam com atenção, esses homens não estão bêbados como você supõe, ainda são 9 horas da manhã, ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei, aleluia, o meu espírito sobre todos os povos. Os meus filhos e minhas filhas profetizarão, os jovens terão visões. Ei, jovem, chegou a hora de você ser visionário. Amém? Os velhos terão sonhos. Não é tarde demais para sonhar, queridos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima dos céus e sinais embaixo da terra. Na terra sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o meu nome será salvo. Até aí. Queridos, ao estarmos em um período de oração, o próximo ciclo da fé é termos o nosso Pentecostes. Mas o que é esse trem, Lucas? Isso é de comer? Como é que é esse trem aí? Queridos, vou dar só um contexto bíblico, histórico. Pentecostes era uma festa que Israel fazia sempre na última colheita do ano. Era uma festa de ingratidão, ingratidão a Deus pela última colheita do ano. Olha, vencemos esse ano, essa foi a última colheita e vamos celebrar e agradecer a Deus. Após Israel, depois ele ficou preso por centenas de anos no Egito, sendo escravos. Após essa libertação, veio mais uma festa, que é a Páscoa. E no final da Páscoa, começava o Pentecostes, que era uma celebração à colheita e à libertação de Israel. Era um pós-Páscoa, era uma pós-festa. Mas, depois de Atos 2, se tornou uma festa muito maior, que é a festa de recebimento, de experiência com o Espírito Santo. De forma simbólica ou profética, eu digo a vocês que Pentecostes é o seu despertar para a sua colheita espiritual. Pentecostes, trazendo para essa mensagem, para esse ciclo, é o despertar para a sua colheita espiritual. Amém? Eu creio que é tempo de ter uma experiência de uma colheita. Veja que antes da colheita vem o semear. O semear vem pela oração. E após isso vem o despertar. Vem experimentar algo espiritual, uma colheita espiritual. E o que seria esse despertar? Talvez o despertar para uma vida com Jesus, o despertar para uma vida com a família da fé, o abandono de velhas práticas. Para alguns pode ser voltar ao lugar onde você parou, porque tem pessoas que, por feridas não cicatrizadas, por problemas mal resolvidos, ou até mesmo por pecados, paralisaram. E o seu Pentecostes é voltar ao propósito, a caminhada, é sair da paralisia. Levanta-te e anda. Para outros, ou na verdade, para todos, Pentecostes são novas experiências. Você acha que Pedro não teve muita experiência, gente? Pedro andou sobre as águas, o único discípulo. Pedro viu Jesus ressuscitar mortos. Pedro viu Lázaro sair do sepulcro. Pedro viu a mulher do fluxo de sangue ser curada. Pedro viu Jesus multiplicando os pães 2 vezes. Pedro viu Jesus sendo preso, mas viu ele ressuscitando. Viu Jesus sendo elevado. Queridos, deixa eu falar algo. Se Pedro, que teve todas as experiências, não se contentou e abriu o coração para experiências novas, porque eu e você, vamos nos contentar com as experiências do passado e achar que não tem algo novo para nossas vidas? Deus tem algo novo para a sua vida. Tem um vinho novo para a sua vida, amém? Então, queridos, entenda que o Atos capítulo 1 não é o capítulo final da sua história com Deus, o meu movimento de oração, não. É o primeiro capítulo do que Deus quer fazer na sua vida.
Porque há Atos 2 sobre você. Existe Atos 2 para você. Existe Pentecostes para você. Vocês não entenderam? Existe Pentecostes para você. Deus tem experiências novas. Pentecostes, queridos, é a fagulha que é liberada para gerar uma combustão em nós. E que irá fazer um fogo que não se apaga, que vai se permanecer sempre aceso. Como que eu faço esse fogo permanecer aceso? Meu tempo com Deus. Aquela música do Vilas Boas, o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga. Isso é uma realidade de Deus para nossas vidas. Quando eu tenho uma experiência em Pentecostes, algo que precisamos trazer para nós, eu preciso manter esse fogo aceso. O que é esse fogo? Queridos, é algo que o Espírito Santo vai liberando dentro de você. São experiências que você vai ter, percepções espirituais, um despertar para orar, para ler a palavra, que se você não ser intencional em permanecer, manter esse fogo aceso, a rotina, a correria do dia a dia vai fazer você se tornar indiferente para aquilo que é extraordinário de Deus para nós. Então, permanecer com o fogo aceso é buscar intencionalmente todos os dias aquilo que vai alimentar, é o oxigênio dessa combustão. Pentecostes, queridos, é o marco para uma nova jornada. Na verdade, para a continuidade do ciclo da fé. Temos uma experiência em movimentos de oração, mas veja, algo que eu quero trazer para todos aqui. Em Pentecostes, vou ler agora no próximo ponto, nem todos estavam no movimento de oração, mas todos que estavam com o coração aberto para Pentecostes receberam uma experiência nova de Deus. O que eu quero dizer para você que está aqui hoje, abra o seu coração para uma experiência nova com Deus. Deixe o Espírito Santo fazer algo na sua vida. Não queira lutar com o Espírito Santo, pelo contrário, abra o coração para aquilo que Ele quer fazer na sua vida. E assim continua o checkpoint. Olha, movimento de oração, Pentecostes, uma experiência nova com Deus. E aí é trazer a cultura do reino de Deus. O que é trazer a cultura do reino de Deus? O que é cultura? Queridos, eu pesquisei de uma forma só teórica. Cultura é um conceito amplo que representa conjunto de tradições, crenças e costumes e hábitos de determinado grupo. Isso é uma cultura. É um conjunto, um conceito amplo de tradições, crenças, costumes e hábitos de um determinado grupo. Então, um exemplo. Na casa dos meus pais, minha mãe está ali, eu cresci com uma cultura, que eu acho maravilhosa, de dar aquela dormidinha depois do almoço no fim de semana. Tem gente que não consegue de jeito nenhum, mas é como se quando eu acabo de comer a sobremesa, é como se, assim, eu já vou até quase bocejando já encaixando o travesseiro para dormir. Eu gosto de tirar uma soneca, uma boa cochilada depois do almoço. É uma tradição na casa dos meus pais, a gente gostava disso. À tarde, dormia para depois acordar, ver o galão secando campeão, era assim, era a nossa tradição lá, é a nossa cultura. Outra cultura que eu aprendi na casa dos meus pais, eu sempre gostava de assistir os jogos do Atlético, do Galo, sempre era bom ver ele ganhando e tudo mais, mas sabe que meu pai, ele tinha uma cultura que eu adquiri dele, que após assistir o jogo, ele assiste todos os programas de mesa redonda que tiver. O programa de mesa redonda é o seguinte, é todo programa de comentário esportivo que mostra os últimos lances, os gols, as polêmicas. Aí vinha de um canal, passava para o outro, era a mesma coisa. É o mesmo lance, é o mesmo gol, é o mesmo comentário. Mas ele assistia todos. E hoje, eu gosto mais de assistir os programas pós-jogo do que o próprio jogo. Porque isso não é uma cultura da casa do meu pai. Eu gosto disso, aprendi isso com ele. Aprendi a ver o Atlético ganhar, massacrar aí, estar soberano na Série A, e depois continuar vendo, falando bem do galão. Mas algo que era engraçado, deixa eu contar, isso é ruim para contar, né? Mas meu pai, ele era profeta. Ele falava assim, escalou errado o técnico, vai tomar de 5 do Cruzeiro hoje. Eu brigava, pai, pode falar isso. Aí eu até tomava de 5. Ele ficava bravo com o time ainda. Só que já profetizou. E eu gostava de sofrer. Aí, após o Atlético tomar de 5, ele e eu também ficávamos assistindo
o pós-jogo do couro que o Atlético levou. Porque era cultura, podia perder, a gente ficava assistindo, 2 vezes vendo essa tragédia, mas era um hábito, era uma cultura. Aí eu comecei a namorar a Poliana, essa lindeza, fui almoçar na casa dela, eu falei assim, deixa acabar o deixa eu ir embora já, porque eles vão dormir. E eles não dormem lá, gente. Eu falei, uai? Eu falei, que isso, gente? Até pecado. Aí, beleza, fiquei lá, siga o sono e tal. Mas pensei, vai ter o jogo do Atlético, né? Vamos assistir. Eles mal assistiam o jogo. Acabou o jogo, vai colocar no pós-jogo. Não colocava, eu falei assim, gente, que é isso? Que país que eu tô? Mas não é errado, é cultura, né? Cada casa tem uma cultura, tem um hábito, tem uma tradição. Assim Deus também tem a cultura do céu. E Deus, queridos, Ele quer trazer para nós a cultura do reino de Deus, a cultura dele, a cultura dos céus. Em outras palavras, são hábitos dos céus. E o reino de Deus, são hábitos do céu e do reino, que Ele quer trazer para nós. E quais são esses hábitos? São vários. Não preciso projetar, mas em Romanos, capítulo 14, 17, 18, fala que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas sim paz, justiça e alegria no Espírito Santo. E todos aqueles que servem a Deus serão aprovados por Deus e pelos homens. O reino de Deus é muito amplo, mas eu quero destacar, com a experiência de Atos, algumas características do que são o reino de Deus. Algumas culturas, do reino de Deus. Projeta para mim, por favor, Atos 2, 42 ao 44. Atos capítulo 2, verso 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. 43. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Até aí. Queridos, veja aqui algumas características de hábitos da cultura do céu. A comunhão. Primeira coisa que nós vemos que eles estavam em comunhão é o partir do pão. O que é essa comunhão? Eles não querem mais estar isolados, distantes, sozinhos, e sim juntos. Eles querem estar, seja tempo formal ou tempo informal. Quando nós estamos no ciclo da fé, quando nós temos experiências com Deus, estamos cheios do Espírito Santo, nós não queremos andar isolados. É óbvio que temos momentos sozinhos, temos momentos nossos próprios, mas na grande parte queremos estar em família, em comunhão, seja no tempo formal ou informal. Quer perceber se você está assim? Acaba a reunião de oração, você fica doido para ir embora, você fica doido para conversar com as pessoas. Acaba a célula, eu fico até com vergonha, gente, quando a célula é na minha casa. Quase sempre eu sou o último a ir embora. Eu fico até tarde. Não tem mais o lanche, não tem mais nada, eu estou lá conversando ainda. Falta o anfitrião apagar a luz, né? Para a gente ir embora. Porque eu quero estar em comunhão, eu quero estar nesse tempo formal, informal. Às vezes a gente tem um tempo informal. Vou jantar na casa de um amigo, vou ter um tempo com uma pessoa. E misericórdia, a hora voa. Às vezes eu vou para a casa de algum amigo, fico até tarde da noite. Vai algum amigo na minha casa, fica até tarde, até madrugada. Porque a gente quer estar junto, quer estar na comunhão. Queremos estar nos relacionando com Deus e com a família da fé, com as pessoas. Caminhamos em unidade. Coisas superficiais não são mais importantes. Quando nós estamos no ciclo da fé, as coisas superficiais não são mais importantes. O propósito é maior. Unidade. Eu não fico procurando pelo em casca de ovo, gente. Eu não fico falando assim, pastor Mateus, você é calvinista ou arminiano? Você acha que vai ter pré ou pós-tribulação? Ah, pastor Mateus, eu quero saber porque isso é muito importante para mim. Você come arroz com feijão ou feijão com arroz? É café com leite ou leite com café? Sabe, quando nós estamos em unidade, eu gosto da parede cinza claro, não cinza escuro. Esse amarelo mostarda no light, eu acho que não ficou legal. Eu ficaria mais feliz com, nem sei se é amarelo mostarda, estou falando aleatoriamente, eu queria um laranja. Queridos, isso é superficial. Eu não estou preocupado com coisas superficiais, porque eu estou em unidade. Eu compreendo que é o seguinte, o propósito é muito maior.
É muito mais importante caminharmos juntos para um propósito do que eu ficar procurando empecilhos para barrar a caminhada e frear o propósito. Então, a cultura dos céus, o hábito, comunhão, unidade. Temor, que é transformação. Começa a refletir, estou vivendo a cultura do reino de Deus? Pega um papel, não agora, depois anota assim, como eu estava antes de ter uma experiência com Deus. Aí você anota características. Como eu estou agora? Está o mesmo, teve alguma mudança? Está tendo alguma mudança, sabe o que é isso? Temor. O temor vai gerando um zelo, vai gerando uma busca por transformação. E você vai se transformando. Mas eu ainda estou onde Deus quer me levar? Não. Aí você anota onde Deus quer te levar. Vou orar por isso agora. Esse é meu próximo passo no processo. Então, queridos, a cultura dos céus são várias, mas eu quero destacar aqui essas 3. Comunhão. Você não quer andar sozinho, você não está isolado, você quer estar em família. É claro que cada pessoa tem uma característica, tem gente que é mais reservada. Não é para você ser uma pessoa extrovertida, não é isso que eu estou falando. É de você sempre estar em comunhão, em comunidade, em unidade. Olha, talvez eu não pense igualmente a tudo, mas eu penso que Cristo é o Rei e que nós devemos servir a Ele, essa família da fé e buscar o reino de Deus. Então eu estou em unidade. E eu estou buscando ser transformado. Eu não tenho a síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ficar assim, eu vou morrer assim. Eu quero ser transformado por Deus. E aí, ciclo da fé, movimentos de oração, Pentecostes, experiências novas, viver a cultura, os hábitos dos céus. E aí vem o penúltimo ponto, que é os frutos, a consequência. Olha em Atos, continua no capítulo 2, 41 ao 47, veja o que esse ciclo gera em nós. Olha a frutificação, 41. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. Naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Lembra que eu falei que, até aumentei 5, falei 125. Na reunião de oração, no movimento de oração era 120. Aí eu falei, talvez você não participou do movimento de oração, você não é o 120, mas você é um dos 3.000. Amém? Mas você não entendeu, você pode não ter sido os 120, mas você está nos 3.000. Amém? Verso 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão, às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. 45. Vendendo suas propriedades, bens, distribuíam cada um conforme a sua necessidade. 46. Olha que fantástico, eu amo esse versículo. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas. E juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. 47. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E os senhores acrescentavam diariamente os que iam sendo salvos. Aleluia, olha que poderoso, queridos. Há uma frutificação. Quando você está no ciclo da fé, há uma frutificação sobre a sua vida. Às vezes vai ter um processo, há um tempo. Nada no reino de Deus é instantâneo, entenda isso. Não existe miojo no céu. Graças a Deus. Então, como consequência de uma cultura vem os frutos. O que faz uma mangueira, um pé de manga ser um pé de manga, uma mangueira? É da laranja? É ser uma árvore grande? Não, ela dá mangas, ter mangas. O que faz uma macieira ser uma macieira é ter maçãs. O que faz um cristão ser um cristão? O que faz um discípulo ser um discípulo? É ser parecido com Jesus, é frutificar. Não podemos ficar acomodados achando que somos espectadores no reino de Deus. Somos participantes. E eu quero trazer 3 frutificações que eu vejo nesse texto. Realidade social sendo transformada. Falam que as pessoas tinham tudo em comum. Sabe o que é realidade social sendo transformada? Eu vejo isso na história da nossa igreja. Pela graça de Deus eu participei desde o começo dessa igreja. E no começo havia adolescentes. Depois chegaram pessoas que talvez não se encontravam até dignas, tinham vários problemas. Algumas pessoas entraram aqui tentando vencer o vício das drogas, tentando vencer outros vícios.
casamentos destruídos, uma vida profissional sem nenhum futuro. Pessoas que estavam aqui só para ser mais uma estatística de um país desigual como o Brasil. Mas sabe o que aconteceu no ciclo da fé, na história dessa igreja, dessa casa, dessa família, da Light? Eu pude testemunhar, de ver pessoas tendo a sua realidade social sendo transformadas. Pessoas que não tinham nenhuma perspectiva de estudar, concluindo, passando em concurso público, fazendo cursos superiores, se graduando, crescendo no mercado de trabalho, empreendendo. Famílias que tinham tudo para divorciar, acabar e ser só mais um número no Brasil. Tendo casamentos fantásticos, filhos crescendo no reino de Deus. Essa é a realidade social sendo transformada que a Igreja de Cristo tem para si como chamado, como frutificação de uma cultura dos céus. Quer viver o ciclo da fé? Viva o movimento de oração. Viva seu Pentecostes, experiência com Deus. Busque os hábitos dos céus, a cultura dos céus. E frutifique, tendo a sua realidade sendo transformada. Deus não está preocupado só com o seu espírito. Deus não quer somente que você bata cartão no TSD, no tempo a sós com Deus, não. Ele quer isso também porque Ele te ama, quer se relacionar com você. E porque Ele te ama e se relaciona, Ele quer ver você crescendo na fé, quer ver você crescendo no seu casamento, no seu relacionamento com seus pais, com seus filhos. Ele quer ver você se tornando uma pessoa madura. Ele quer que você seja um profissional qualificado, que seja destaque no mercado. Ele quer que você prospere. Ele quer que você, queridos, viva o sobrenatural em todas as áreas, amém? Então vamos buscar por frutificar. Outra frutificação, generosidade. Onde há o agir de Deus, há generosidade. Quer viver o sobrenatural? Mate o escorpião. Mate o avarento que pode estar dentro de você. Generosidade não tem a ver, queridos, com quanto que você tem, mas sim quanto que o seu coração tem. Mate o mamon. Não deixe o Deus do dinheiro ter o seu coração. Gratidão é a semente do mais. Pessoas generosas são pessoas gratas e por isso quanto mais semeiam, mais colhem. Como está lá em Coríntios. Pessoas generosas não têm o seu coração. O que está no seu coração não são moedas, coisas, mas sim princípios e propósitos de pessoas. Então a generosidade ela é fruto de quem está no ciclo da fé. Como é bom se relacionar com alguém generoso. Como é bom estar por perto de pessoas generosas. E como é ruim estar perto de quem é avarento. Dá até dó. Chegou o tempo de ver a generosidade. E o maior fruto do ciclo da fé, salvação. São pessoas atraídas pelo seu testemunho, pela sua amizade, a conhecerem Cristo e se entreguem a Cristo, que se entregaram a Cristo. Então, quando você se relaciona com pessoas e começa a testemunhar o que Cristo fez, e essa pessoa começa a vir para que ela quer ver o que Deus está fazendo na sua vida, e de repente ela quer esse mesmo Deus, é você testemunhar, é você falar de Jesus. Não retenha o que Deus está fazendo na sua vida, compartilhe, ore por pessoas, busque conhecer a necessidade delas. Sabe, não fique indiferente à necessidade das pessoas. Estou lendo um livro que fala de um grande pastor numa igreja americana, que ele fala, olha, o segredo para ganhar pessoas para Jesus, que eu ensinei na minha igreja, é de nos preocupar com a necessidade das pessoas. Sabe por que ele fala isso? Porque Jesus sempre perguntava, mesmo sabendo, mesmo sendo Deus, ele sempre perguntava a necessidade de cada pessoa. O que quer que eu faça para você? Lembra de Bartimeu? Filho de Davi, tem compaixão de mim. Era óbvio que ele era cego. Era óbvio. Jesus não era cego, ele estava vendo. E sabe o que Jesus falou? Ele quer que eu cure. Não, Jesus falou assim, o que quer que eu te faça? Sabe o que nós precisamos às vezes estar fazendo? É virar para aquela pessoa que está passando por uma necessidade. E não estou falando só de necessidade financeira, não é isso não. Existem várias necessidades. Às vezes é de um abraço, é de um tempo. Hoje em dia é até complicado essa questão de abraço, mas vocês estão entendendo o que eu quero falar. É preciso de ter uma amizade verdadeira. E precisamos ser como Jesus falar, o que quer que eu faça para você? Qual necessidade eu posso estar aqui para te ajudar a suprir? Ei, igreja, chegou a hora de perguntar para as pessoas aí fora, o que quer que eu faça por você?
Ei, tem Bartimeus perto de você, não fique diferente, pergunte, o que quer que eu faça? Porque chegou o tempo de testemunhar diariamente, ia sendo acrescentados, que ia sendo salvos, e tínhamos a simpatia de todos. Amém? Por último, queridos, declare o sobrenatural. Movimentos de oração, experiências novas, Pentecostes, viver os hábitos do céu, frutificar e declarar o sobrenatural. Vivemos um período de jejum e oração, fomos despertados, Pentecostes, adquirimos hábitos dos céus, frutificamos, mas não acabou. É hora de multiplicar, é hora de declarar e viver o sobrenatural de Deus, amém? Veja comigo em Atos capítulo 3, verso 1. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo, na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estavam sendo levados para a porta do templo. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes uma esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se. Ao levantar-se imediatamente, os pés e tornozelos do homem ficaram firmes. E deu um salto, pôs-se de pé e começou a andar. E depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Verso 9: quando o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Queridos, fomos criados por Deus para viver o extraordinário. Fomos criados por Deus para viver o sobrenatural. Chegou a hora de declarar. Queridos, o sobrenatural de Deus. Não se contenta com uma vida comum. Creia no sobrenatural de Deus. Deus não te escolheu para ser um espectador. Deus te chamou para ser um participante do sobrenatural dele nessa terra. Deus, Ele quer que você tenha histórias de milagres. Atos capítulo 1 é o primeiro capítulo da sua vida. Viva momentos de oração, busque pelo Espírito Santo. Atos capítulo 2 é o próximo passo da sua vida. Busque por experiências. Mas não pare. Entenda que tem um capítulo novo para a sua vida, que é Atos 3, de você viver o sobrenatural, de você declarar. O que é isso? Não é para vivermos de uma forma alienada, não. É para você se relacionar com o Espírito Santo e declarar. Talvez você precise declarar algo sobrenatural sobre a sua casa. Talvez tenha alguém na sua casa que não conhece Jesus, é o tempo de declarar isso. Talvez o sobrenatural, querido, seja a cura de uma pessoa perto de você. Talvez o sobrenatural seja você transformar a sua história financeira. Talvez o sobrenatural é transformar a história da sua família. Talvez há uma maldição hereditária que de geração em geração passa, que talvez seja de doenças psicossomáticas, depressão, crises. Talvez possa ser uma maldição hereditária de toda geração a divórcio. E chegou o tempo de você declarar o sobrenatural. Olha, acabou. Pode ter sido acontecido com a minha bisavó, a minha avó, a minha mãe, mas comigo não. Talvez o sobrenatural é você ter uma história transformada, ser liberto, deixar de oscilar. O sobrenatural é você ter uma experiência de ver pessoas sendo curadas. Talvez vai ter no seu trabalho uma pessoa que fala assim: olha, eu estou tão aflita, eu estou passando mal, eu estou com alguma coisa, e você de uma forma discreta, não é você sendo escandaloso e falando assim: vem aqui agora que nós vamos orar, todo mundo, filma aí, coloca no Instagram aí que eu vou morar aqui e vai ser curada. Não é isso. Às vezes uma pessoa fala assim: olha, eu não estou aguentando com essa aflição. Olha, eu estou com uma dor insuportável, eu estou com uma doença crônica que está acabando comigo. E você fala assim de uma forma discreta, num lugar reservado, sem expor: eu posso orar por você? Você acredita que Jesus pode curar?
Você acredita que Jesus tem poder para tirar essa dor? Você acredita que Jesus pode transformar a sua história? Você acredita que Jesus, o Espírito Santo, pode transformar isso? Então nós vamos orar, num local discreto, sozinhos, você ora. Pede ao Senhor, não por você, mas em nome de Jesus. E declara como Pedro falou. Pedro não orou no nome dele. Pedro falou, porque eu sou o que sou. Não, ele declarou no nome de Jesus. Busque o Espírito Santo, seja sensível, busque por dons. Sabe o que é declarar o sobrenatural? É você buscar por dons, para não edificação própria, mas para Deus. Eu gosto muito do movimento profético, dessas coisas proféticas. Muito tempo eu fico pedindo isso a Deus, buscando, e trabalho isso na minha vida. E eu tive algumas experiências. E uma delas, Deus me deu uma palavra para um casal, e eu fui compartilhar aquela palavra. Orando com eles, fui tendo uma visão, fui compartilhando uma visão muito clara. E quando acabou aquilo, eu falei assim, olha, se der errado, fui eu. Se der certo, foi Deus. Porque o crédito é dele, e o débito tem que ser meu. E eu falei, olhe sobre isso. E passou um tempo, aquilo se tornou uma realidade. As coisas aconteceram, foi uma visão muito clara, mostrando Deus mudando algumas coisas na vida daquela família, Deus levando eles para outros lugares, e era uma coisa muito séria e tudo mais. Eu falei assim, olha, julguem isso em oração. Mas eu declarei, mas viva esse sobrenatural, porque Deus quer fazer algo sobrenatural, acelerado na vida de vocês. E passou um tempo, algumas coisas aconteceram, eu falei, cumpriu. E aí Deus me mostrou outra visão, muito clara. Eu falei, gente, isso é coisa da minha cabeça, velho. E fiquei com aquilo, Deus mostrou claramente. Eu falei, vou conversar. Chamei o rapaz, conversei com ele, olha, vi isso. Ora, se der errado sou eu, se der certo é Deus. E aí passou um tempo, eles me chamaram e compartilharam sobre coisas malucas, sobre coisas que eram para acontecer em muitos anos, ou uma década talvez. Deus fez acontecer em 2 anos. Isso não é para eu me achar mais espiritual, não é nada disso. Eu creio que isso é o ciclo da fé, é declarar o sobrenatural, é você pedir por dons. Queridos, não é errado você pedir por dons a Deus. São vários dons do Espírito. Sabe para que servem os dons do Espírito? Eu não vou delongar aqui, senão é mais uma mensagem, cara. É mais uma mensagem, Samuel, se eu for falar disso. Mas dons do Espírito, queridos, é quando são presentes que Deus te dá para você edificar outras pessoas. O único dom que você edifica a você é o dom de orar em línguas. Porque você começa a orar uma língua espiritual, que o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, lembra? Ele começa a declarar isso, e você vai declarando coisas espirituais que vai edificar você. Todos os outros dons é para a edificação do próximo. Então, você quer a palavra de conhecimento, não é para você ser o guru. É para você poder ser usado por Deus, para uma pessoa voltar para a rota, para voltar para o propósito. Profecia é para que a pessoa possa ver algo que ela não está vendo, e que Deus quer levar a ela. Sinais e maravilhas, de dons, sabe, de milagres, é para que pessoas possam converter. Da fé, o dom da fé, é para que possa haver avanço no reino de Deus. Eu estava ouvindo um testemunho de um homem de Deus, que ele não é um grande pregador, na verdade eu até gosto das mensagens dele, mas ele não é um pastor ministerial, mas ele é um pastor no mercado, vamos dizer assim. E aí eu estava vendo ele num podcast e ele falou assim, por que você está onde está? Ele falou, porque eu tenho um dom da fé. E com esse dom da fé eu faço negócios que dão lucros muito altos. E esses lucros, eu uso eles para expandir o reino de Deus. E aí, por conta disso, esse irmão conseguiu permitir que uma igreja local comprasse uma fazenda para ter uma escola de missionários. E esse irmão, ele foi usado por Deus para implantar outras igrejas, porque ele conseguiu conexões para implantar. Ou seja, o dom da fé que ele recebeu não é para ele, é para o reino de Deus. Então, queridos, comece a pedir por dons do Espírito. Não tenha medo de orar em línguas, não tenha medo de pedir por dons do Espírito Santo, porque esses dons, queridos, eles servem para que você possa viver e declarar o sobrenatural, amém? Seja sensível, ore uns pelos outros, não tenha medo. Quando declaramos o sobrenatural, somos atuantes e também vemos outros milagres, sabe? Eu falei do milagre
do paralítico, mas tem outro milagre em Atos 9, a conversão de um perseguidor do Evangelho. Quando nós estamos no ciclo da fé, sabe o que acontece? Conversão de pessoas que são anticristãs, pessoas que são contra a nossa fé, pessoas que são perseguidores. Paulo era um perseguidor, mas o ciclo da fé estava sobre a igreja de Atos. O que aconteceu? Ele se converteu. Recentemente, na nossa igreja de Atos, nós podemos testemunhar da conversão de uma família que ela contrária à nossa fé. Teve uma certa vez que eu fui ministrar em Arcos e essa família não gostava dos cultos, e quando eu estava pregando eles chamaram a polícia para ir lá. Não tinha nada de errado, nós estávamos fazendo barulho, nada disso, mas eles eram perseguidores. Eu lembro de eu pregando, eu vi um policial chegando e falei, meu Deus, vamos me levar hoje. Mas graças a Deus o policial viu, olha, não tem nada o que fazer, mas foi uma chamada e tudo mais, é o vizinho, ele está implicando, não tem nenhum motivo. Eu estou vendo aqui, o som está tranquilo, não está alto, não tem nada. Mas sabe o que aconteceu depois de tem uns 2 anos, isso né, Poli? Uns 2, 3 anos. Essa família passou por várias lutas, vários problemas. Sabe quem acolheu eles? A igreja vizinha. Sabe o que aconteceu? Recentemente esses irmãos começaram a frequentar a célula, se não me engano, do pastor Jeremias, da pastora Clay. E agora eles fazem parte da Light de Arcos. Queridos, quando estamos no ciclo da fé, pessoas que estão resistentes ao Evangelho, estão contrárias a Cristo, a fé, elas são quebrantadas e são atraídas para o sobrenatural. Existem conversões no sobrenatural, declara conversão. Talvez você tenha um familiar que pega no seu pé, que é contrário, que faz piada, que fica te perseguindo, talvez no seu trabalho. Em vez de você começar a querer ver ele como inimigo, veja ele como o seu próximo filho espiritual, veja ele como alguém que vai estar na sua próxima célula, no próximo culto. Comece a declarar o sobrenatural na vida dele. Amém? Queridos, quando vivemos declarar o sobrenatural é declarar o reino crescendo. São pessoas resistentes se convertendo. É a multiplicação da igreja. São pessoas que nem queriam estar numa célula, querendo abrir a sua casa para ser uma célula, querendo frequentar uma célula, casas de paz, células, GES, grupos de evangelismo, novas lights sendo implantadas. Abra o seu coração, querido, abra o seu coração para viver algo novo. Atos, aqui na Bíblia, tem 28 capítulos, mas existe o 29º capítulo da igreja de Atos, que sou eu e você. Deus, Ele quer que nós não sejamos uma pessoa que está assistindo a história, mas sim que façamos parte da história dEle. Olha que incrível. Eu quero concluir, quero chamar a banda aqui à frente. Queridos, quando nós entramos no ciclo da fé, vivemos períodos de oração coletiva, alimentamos a nossa fé, temos experiências únicas, o vinho novo, o Pentecostes, temos os hábitos, a cultura dos céus enraizada em nossas vidas, em nossos corações, em nosso dia a dia, frutificamos generosidade, transformação, salvação, declaramos o sobrenatural, sinais e maravilhas, curas, conversões, expansão do reino. E tudo isso, queridos, porque Deus deseja fazer algo em nossas vidas. Esse ciclo, ele é algo contínuo que Deus tem para nós. É para que possamos viver o extraordinário, é para que possamos vivenciar milagres. É para que possamos compreender que a nossa vida não é uma vida só para ser assistida, mas sim para sermos participantes. Cada um de uma forma. Quando nós vivemos esse ciclo da fé, algo maravilhoso acontece. O reino de Deus é expandido. Porque pensa, uma pessoa viver nesse ciclo da fé vai se tornar um marido pior ou melhor. Pensa, um filho vivendo isso vai se tornar um filho melhor ou pior? Melhor. Pensa, queridos, uma pessoa vivenciando esse ciclo da fé, ele vai se tornar um profissional melhor ou pior? Ele vai buscar se capacitar, ser proativo, fazer o que não pedem para ele, e vai ser cheio de Deus, vai ser cheio do Espírito Santo, vai ser generoso, vai ser temente a Deus, não vai querer fazer nada de errado. Ele vai ser um destaque na empresa, talvez não no curto prazo, ao longo, médio, longo prazo, mas vai ser um destaque. Agora pensa você tendo
Um líder no seu trabalho, temente a Deus, vivenciando esse ciclo. Como é bom trabalhar com uma pessoa assim. Queridos, um empresário, vocês começando a empreender, crescendo. As pessoas que não conhecem, vão querer trabalhar para você ou para uma pessoa que não conhece, que às vezes vai estar abusando, vai estar humilhando, vai estar pisando, ou trabalhar para uma pessoa que é generosa, uma pessoa que é temente a Deus, uma pessoa que está no ciclo da fé. Isso é o reino ser expandido. E quando as pessoas vão olhar, vai, aquele profissional bom é da Light, aquele empresário ali, aquele empreendedor é da Light, aquele cara que é um excelente marido, que todo mundo fica admirando, ele é da Light. Ei, aquele filho ali, não desonra o pai e a mãe, ele é da Light. Olha, está tudo piorando, a circunstância é de crise, mas ele está prosperando. Ei, ele está sendo promovido, é o único que foi promovido aqui na empresa. Ei, está todo mundo fechando as portas, ele está abrindo a empresa. Ei, está todo mundo divorciando, ele está casando. Ei, ninguém quer ter filho, eles estão tendo filhos. Ei, o que está acontecendo? Por que tem algo diferente ali? Pai, qual que é o segredo? Eu vou virar e falar assim: Daiane, qual que é o segredo? Karine, qual que é o segredo? Amado, qual que é o segredo de ser esse poeta maravilhoso que você é? Qual que é o segredo? Qual que é o segredo? Ei, irmão, qual que é o segredo? O ciclo da fé. Jesus Cristo, o Espírito Santo, o reino dos céus, experiências. Vem e veja que Deus tem algo para você. Vamos ficar de pé.